pode comer agora. Pré-treino para homem, pensando em massa muscular. Eu já sei que não é, mas estanozolol, Dianabol ou Hemogenin? Ah, o Hemogenin, né? Vixe, já corta aí, ó. Corta aí agora. Aí, Não, o que você já tá me agora, falando. né? Doutor, o que você tá me falando então é que o Hemogenin É um pré-treino é excelente. um pré-treino excelente, é isso? De novo, se a gente raciocinar pela farmacologia, eu falo assim, olha, essas medicações são pré-treinos? Não. Sim. Porque o efeito dela vai ser crônico, né, Isso. do uso. Acontece eu posso utilizar de um raciocínio farmacológico em saber que se eu utilizar um tanto de tempo antes do treino, ela vai estar no seu pico de aumento da concentração durante o treino. E este fato pode fazer com que eu desempenhe melhor no treino. E um desempenho melhor no treino vai me gerar um melhor resultado. Mas não é pelo efeito agudo. É porque o efeito vai ser crônico e justamente no treino, né? Então, muita gente tem feito isso, né? Então, eventualmente, até mesmo terapeuticamente falando, para as mulheres que precisam usar para ganhar massa muscular, mais idosas, por exemplo, usa 1 hora antes de ir na academia. Isso. Porque eu aproveito essa farmacologia no meu benefício, né? O efeito vai ser crônico. E às vezes o efeito para a mulher, acho que do Hemogenin e oxandrolona, o Hemogenin seria até mais viável pensando em massa muscular do que o oxandrolona. Sim, eu acho que sim. A grande questão, se eu fosse ver pelo ponto de vista científico, eu tenho dosagens de oxandrolona variando de 1 mg até 20 mg para mulheres, né? Mas eu não tenho essas mesmas doses na mesma equivalência. Isso. Por exemplo, se eu utilizar 5 mg de oxandrolona para mulher, eu tenho um estudo que me comprova tudo isso? Sim. E 5 mg de Hemogenin. Exatamente. Embora eles tenham uma certa equivalência, eu acredito, e já vi isso no consultório, obviamente, eu não tenho esse estudo, esse respaldo que E o isso Dianabol, me dê, que né? também é um comprimido que também é comprimido. O Dianabol entra onde nisso? Que a gente está falando de oxandrolona, Hemogenin e o Dianabol. Entra do lado, assim, ó. Entra do ladinho, assim, pra gente não usar o Dianabol. Não usar o Dianabol? Algumas drogas, eu acho que do ponto de vista clínico, elas são um pouco obsoletas, né? Existem aí, claro, controvérsias, né? Enfim, precisa usar para estética, entre outras coisas. Mas do ponto de vista clínico, por exemplo, se eu tenho um efeito que eu consigo com a oxandrolona, que é o mesmo efeito que eu consigo com o estanozolol, mas o estanozolol me prejudica muito mais o perfil lipídico, o colesterol, e me gera muito mais sobrecarga hepática, para que eu vou usar ele, né? Sim. Então, algumas medicações, por exemplo, se eu pegar em relatos de caso de efeitos colaterais de estanozolol, de Dianabol, eu tenho muito mais do que Hemogenin e muito mais do que oxandrolona. Então, na clínica, eu acho importante a gente procurar esteroides anabólicos que tenham um bom perfil de segurança clínica. Não Perfeito. precisava inventar muito. Dentro da clínica, eu consigo fazer muita coisa com um decanoato, amibido, um cipionato, a gente não tem o enantato, mas o enantato, durateston, oxandrolona, oximetolona, clomifeno, o HCG e o anastrozol. Com isso aqui, eu faço muita coisa, eu faço basicamente tudo que eu preciso na clínica com esses medicamentos. Não precisa de trembolona, não precisa de masteron, de boldenona, de anabol. Eu não preciso mas usar o que é o isso. Dianabol? É um medicamento que que é um derivado de testosterona, que é um medicamento que foi feito oral e que ficou muito popularizado por uso de atletas, né? Eu não lembro quem exatamente que eram os fisiculturistas que usavam mais Na Dianabol. Rússia começou isso aí. Mas o ele é muito ruim, na verdade, ele é pior do que esse que a gente está falando. Se for que a gente tem que deixar de lado. Em termos de eficácia, quase todos eles têm a sua comprovação. Sim. A questão são os efeitos colaterais. Eu Dianabol tenho tem muito mais bastante. presença. Se eu pegar em relatos de caso na literatura publicados, eu tenho muito mais de Dianabol, muito mais de estanozolol do que propriamente dito de outros medicamentos. Se fosse colocar numa lista, talvez estanozolol, Dianabol, oxandrolona e Hemogenin seriam menos. Espera só um pouquinho, senhores. Falar de anabolizante é uma delícia, né? E se você caiu nesse podcast aqui, ó, e não é um inscrito, meu amigo, se inscreva aqui. E para você assistir esse podcast na íntegra, clique aqui. Eu vou continuar falando sobre esse assunto, porque eu quero ficar forte. Continue, senhores.